Olá, alunos. Aqui é o professor Marcelo Martins. O tema da nossa aula de hoje é artes visuais em diferentes épocas e culturas. As artes visuais exercem um grande papel na expressão, comunicação e na formação dos indivíduos. Nós vamos entender as artes como a manifestação humana, é uma expressão, uma comunicação, é uma linguagem. E nós manifestamos as artes desde criança. Então a arte ela não pertence só ao artista, ela pertence a todas as pessoas, ela pertence à humanidade. Em algum momento da nossa vida a gente vai manifestar a arte. Então, uma criança, por exemplo, faz aqueles rabiscos meio sem forma, aqueles rabiscos chamam-se garatujas. E essa garatuja é considerada uma arte pura e ingênua. É pura e ingênua porque ela não tem a necessidade de competir com o outro. A criança está querendo comunicar algo, está querendo expressar algo, por isso que essa arte é tão importante. Muitos alunos falam que não sabem desenhar, mas todos nós, quando criança, a gente desenhava. E o desenho é como a letra da gente, cada um tem uma letra diferente do outro. Nós somos diferentes, então a nossa arte também é diferente. Ela não tem que ser igual a de ninguém, não tem que ser melhor do que a de ninguém. A arte é uma manifestação humana, é uma linguagem, assim como a nossa fala e a nossa escrita. Desde os primórdios, a arte visual já se mostrava essencial em nossas vidas. As imagens nas paredes das cavernas pré-históricas exemplificam a necessidade de comunicação através da imagem. Por elas, as pessoas externavam seus sentimentos, suas relações e seus modos de vida, caça, guerra, crença, entre outros. Quando a gente fala de arte pré-histórica, a gente lembra da arte nas cavernas. E a gente tem que pensar também que nas cavernas elas são escuras. Então essas pinturas foram feitas dentro de cavernas escuras. Então quando a pessoa acha que a arte nasceu para ser bela, há um equívoco muito grande. Ela nasceu na pré-história. Então dentro das cavernas escuras ela iria embelezar o quê? Não é verdade? Então a gente tem que entender que a arte naquele período ela nasceu como um meio de comunicação e de expressão. Eles usavam o fogo para clarear essas cavernas e através dessas imagens nas cavernas eles instruíam os mais jovens, ensinavam os mais jovens, por exemplo, a arte da caça, como se defender dos animais e como sobreviver. E é muito importante a gente lembrar que no período da pré-história não existia ainda a linguagem verbal e a linguagem escrita. Então a arte desempenhava essa função de comunicação, de linguagem, de expressão. Através das pinturas, esculturas e desenhos criados no período renascentista, vemos que a busca pelo conhecimento era algo real naquele momento. Os estudiosos buscavam descobrir a origem da vida, as forças que atuam nos objetos, as melhores formas de governar, a relação entre Deus e os homens, curas para as doenças que matavam milhares de pessoas, entre outros conhecimentos necessários para a evolução do mundo. As obras do artista renascentista Michelangelo exemplificam como a busca pelo equilíbrio e simetria também era uma condição do olhar dos novos pensadores. No período da Renascença, houve uma grande evolução nas artes, na ciência e na filosofia, além de grandes descobertas. Nesse período, o homem começou a questionar o mundo à sua volta e começou a descobrir o porquê das coisas. Por isso que esse período é considerado um período de grande conhecimento, de grandes descobertas e de grandes sabedorias. A arte africana e a arte indígena são manifestações que devem ganhar um lugar de destaque no nosso estudo. Muitas delas deram origem a outros estilos de arte. Entretanto, outras se perderam pela dominação do colonizador. A exemplo disso, podemos falar do Brasil, onde no início da descoberta predominava a arte indígena e que ao longo da história foi sendo substituída por um estilo tipicamente europeu. Quando os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, eles implantaram aqui a sua cultura, a sua crença, o seu modo de vida, e isso faz com que a cultura local se perca ao longo do tempo. Por isso que é tão importante a gente valorizar e conservar a cultura indígena no nosso país. Afinal de contas, os índios são os primeiros brasileiros.
Mas além dos europeus, também chegaram ao Brasil os africanos, que eram os escravos. E esses escravos também trouxeram a sua cultura para o nosso país. E isso é uma contribuição do nosso país. Então nós temos características muito fortes dos colonizadores europeus, portugueses, né? Africanos e indígenas. Na cultura africana, nós podemos citar, por exemplo, a capoeira, a música, a dança, entre outros. Na cultura indígena, nós temos a pintura corporal, dança, roupas, utensílios, o uso de plumagens, entre outros. No Brasil, alguns movimentos artísticos mostraram a cara do país para o mundo e para os brasileiros através das imagens de artes visuais. Desde as charges produzidas no século XIX que satirizavam a política da época, passando pelo movimento de arte moderna em São Paulo nos anos 20 e 30, até as obras feitas por artistas contra a ditadura e a favor das novas tecnologias vigentes nos anos 90. O país se mostrou muito produtivo e participativo no âmbito das artes visuais. O texto traz a charge no século XIX, trazendo sátira à política da época. A sátira da charge é a utilização do humor para levar informação, para levar uma crítica à política para a sociedade, ou seja, é uma comunicação, usando o humor, usando algo cômico e desenhos para levar informação para a população. Mas não foi só a charge que contribuiu para levar mensagens, trabalhar com movimentos sociais no Brasil. O cinema, a música e o grafite também foram fortes e influentes contra a ditadura militar. O cinema nacional desponta mundialmente com o cinema novo, um cinema carregado de informações de críticas à ditadura militar. A ideia central do cinema novo era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Os filmes eram produzidos sem muitos recursos, mas foram muito valorizados mundialmente. Muitas músicas da época da ditadura também levavam muita informação para a população, como Caetano Veloso, por exemplo. E o grafite funciona muito como uma arte democrática. Ele está no centro das cidades, como também nas periferias. Então a gente vai entender a arte como essa manifestação humana, que é carregada de expressão, que é uma comunicação e é cheio de mensagens. Então a arte, ela evolui com a humanidade. A arte atual ou arte contemporânea tem fortes traços ou elementos da arte dos períodos citados anteriormente.